está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa quinta-feira, 1º de março de 2018. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Obrigado, Deus, por me fazer brasileiro, por me fazer nascer no Rio de Janeiro. Nesse 1º de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, a nossa celebração, a nossa gratidão a Deus por essa cidade maravilhosa, por esse povo extraordinário, esse povo que faz a alegria do país inteiro. É pro Rio de Janeiro que todo mundo olha. O que acontece aqui repercute em todo o país. Aqui bate o coração do Brasil. Rio de Janeiro, um lugar onde nós somos todos acolhidos com carinho, com amor, com respeito. Uma cidade amorosa, uma cidade de guerreiros, uma cidade de gente que batalha o tempo inteiro. Esse é o nosso Rio de Janeiro. Que alegria poder receber você, a sua audiência maravilhosa nessa cidade extraordinária, receber esse povo querido que corre de um lado pro outro, que amanhece bem cedinho, gente que se empenha, que se esforça para dar o melhor para os seus filhos, que ama a cidade apesar das suas batalhas, apesar das suas dores, apesar de tudo, nós continuamos a amar, a orar e pedir a bênção de Deus para essa cidade extraordinária, Rio de Janeiro. Cidade da luz, cidade sorriso, cidade verão, cidade do amor, cidade de Deus. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, hoje na cidade do Rio de Janeiro nós celebramos mais um aniversário, nós vamos celebrar com alegria. Você tem uma palavra boa para o Rio? Tem uma palavra boa para o Rio de Janeiro? Manda a sua palavra boa para o Rio. O nosso WhatsApp é 968038319, 968038319. Hoje também nós estamos celebrando aí os pastores que estão aniversariando. Quantos são? Quem são eles? Pastores e pastoras, todos os dias nós estamos mandando aquele abraço carinhoso, parabéns para os pastores, sempre de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira a gente parabeniza os de sexta-feira e os de sábado, e na segunda nós parabenizamos os de segunda e os de domingo. Portanto, manda pra gente que vai ser um privilégio enorme mencionar carinhosamente o nome do pastor, da pastora, a igreja, e honrá-lo com uma palavra boa, orando pela sua vida e pelo seu ministério, tá bom? 968038319, 968038319, e a sua participação também pelo WhatsApp da nossa 93 FM, esta, minha gente, que é a rádio do povo de Deus. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Moro em um lugar em que as pessoas fingem ter uma boa relação, mas há muita, JR, há muita inveja, falsidade, confusão. Ouvinte, isso tudo? Pelo amor de Deus, hein? Todas as festas aqui são regadas a bebidas e muito barulho, JR. Mas como eu sou evangélica, eu tento conviver assim o mínimo possível, entendeu? E por isso eu sou odiada. Um parente disse na minha cara assim: ninguém gosta de você. Embora eu nunca tenha feito mal a ninguém. Eu não aguento mais ter paz na minha própria casa, não aguento mais ter paz na minha própria casa. E o pior, acho que é falta de paz, né? Não aguento mais a falta de paz na minha própria casa. E o pior é que muitos vizinhos que se dizem evangélicos estão embolados nesse meio. Ou seja, qual o meio? Inveja, falsidade, confusão,
festa com bebida e muito barulho. O que fazer diante da inveja e da falsidade, hein, JR? Como ser agradável quando as pessoas dizem que nos odeiam? Eu, ouvinte, vou perguntar pro pastor Hélio. Pastor Hélio Tomás. Bom dia, amados irmãos, bom dia, JR, bom dia os nossos colegas debatedores. A Bíblia, ela não nos diz que essa relação é fácil, né? Ela nos diz que essa relação é muito difícil, principalmente com todo esse contexto que ela apresenta aqui, né? A gente sabe que essa questão da nossa opção religiosa, né? Ela é muito conflitante dentro do ambiente familiar, principalmente quando já se tem, né, uma cultura religiosa estabelecida já, mas certamente o que ela está passando, né, é algo que talvez todos nós aqui já passamos em um outro, talvez, contexto, não idêntico literalmente ao dela, mas a palavra de Deus, ela diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Pelo que eu percebo aqui, as pessoas que envolvem o campo de relacionamento familiar dela não compreendem a posição dela. Né? E isso está trazendo um desconforto muito grande. E como ela diz, até tirando a sua própria paz. Pastor Paulo Dias, vou perguntar para o senhor agora, que o ouvinte está falando, JR, acontece a mesma coisa comigo, igualzinho que a ouvinte escreveu. Essa questão, bom dia a todos, né, aos debatedores, aos nossos ouvintes, né? Isso aí é inerente a quem carrega a luz, quem tem a luz de Cristo, né? Isso é um fato. A gente tava vendo aqui, não sabia se era um contexto familiar, né, ou se era um contexto assim da vizinhança, né, ou de ambos, né, ou ambos. Mas a gente para dentro desse momento, e o fato, né, eu estava aqui preocupado, assim, olha, eu procuro viver o mínimo possível, né? Não é o fato de nós sermos cristãos que nós não vamos estar com as pessoas, de conviver com as pessoas, né? Eu não nasci num lar evangélico e quando tinha festa da família lá, era regada a pagode, cerveja, essa coisa tudo, pessoal, às vezes nós nos limitávamos a não estar, até que o Papai do Céu tocou no nosso coração, vamos estar lá com nossos parentes. E o fato foi muito bom que começou com 5 minutos no aniversário, olha, o pastor Paulinho vai orar pra gente. Aí começou naquela oração e dali a gente foi falando para outras pessoas. Hoje, graças a Deus, nós transformamos aquela festa, a gente está comemorando na igreja. Então, mas cada um, Deus vai dando a sabedoria, né, pra gente nos portar diante dos momentos que nós atravessamos. Eu creio que é mais ou menos por aí. Aí houve oportunidade, né, pastora Renata Prete, que às vezes o que é oportunidade, ela não há, né? Ela não chega, ela não vem, quer dizer, aqui é um ambiente que, olha, a descrição que ela faz aqui, parece que um lugar desse aqui é quente, se é que vocês me entendem. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, parabéns, Rio de Janeiro. Essa situação é muito, eu acho que o pastor foi muito pontual quando ele disse, todos nós já passamos e com certeza passaremos de novo, não tem como. Nós somos luz e sempre que chegamos, muitas vezes nós incomodamos. O ambiente dela, ela tem algumas características muito pontuais, né? Não sei se ela mora numa vila, num apartamento, enfim, não vem muito ao caso, mas ultrapassa realmente as esferas apenas da vizinhança, vai para a família. E eu fico pensando também se ela não exerce, com a autoridade que ela deveria exercer, o papel e o perfume do Senhor Jesus. Porque, em que pese nós não sejamos muitas vezes aceitos, quando a gente chega de uma forma mansa, e exatamente foi o exemplo do pastor Paulo, talvez ela não tenha tido oportunidade, ou talvez ela não tenha criado a oportunidade necessária. Muitas vezes nós temos que recuar um pouco, colocar o que nós achamos acerca de nós mesmos no bolso, para nos aproximarmos e mostrarmos quem é o Senhor que brilha em nós. Né? A situação é difícil, com certeza. Ter pagode, com todo respeito, nada contra, né? Quem gosta do ritmo, porque hoje nós temos músicas evangélicas nesse contexto, mas ter barulhos muito altos, bebidas,
realmente, sem dúvida, que isso leva a outras questões que não é agradável. Mas, às vezes, a gente pode, não digo ser tão resistente. Às vezes, se aproximar significa muito mais sarar do que mudar a história naquele momento. Pastor Alex Pinheiro Soares, sua opinião sobre o assunto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia, Rio de Janeiro, parabéns a essa cidade linda que eu amo muito. Jesus certa vez disse assim para os discípulos que eles deveriam ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu tenho medo de uma religiosidade ou de uma, aspas, santidade que em vez de me aproximar, afasta de mim as pessoas, né? Ela diz assim, ó, disseram na minha cara, um parente disse na minha cara que ninguém gosta de mim. O fato de ninguém gostar gera uma preocupação, porque a minha religiosidade, o meu cristianismo, ele precisa sim ser pontuado, ele precisa ser declarado, mas dentro de uma sabedoria que Deus me dá, de saber se relacionar com todo mundo. Como ser agradável quando as pessoas dizem que me odeiam? É continuar demonstrando o amor de Deus. Jesus falou assim, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então, o amor vai ser o tempero desse relacionamento para se fazer a diferença dentro dessa casa, dentro dessa família. E aí, quando não pregar com palavras, eu prego com vida, eu prego com postura, eu prego com atitude e eu prego com reação. Eu costumo dizer lá na igreja que eu digo quem eu sou, não é na minha ação, é nas minhas reações. É quando fazem comigo, é quando falam contra mim, é quando dizem de mim que eu digo e que demonstro esse evangelho que eu creio que eu prego. Quando a pessoa diz assim, ó, ninguém gosta de você, ou todo mundo te odeia, ou todo mundo, negócio, todo mundo também é um, hein? Todo mundo. Faz dá a listinha aí, dá o nome das pessoas. Não posso falar, então não é todo mundo. Então não é todo mundo. Então tem essa coisa também, que às vezes a pessoa que fala, ela é porta-voz dela mesma. É vitimada, né? Só que em vez de falar em nome dela, eu não gosto de você, é dizer, ninguém gosta de você. Ouvinte, também não é assim. Por outro lado, tá? Tu tem o outro lado, né? O ouvinte dizer, um discurso dessa ouvinte dá a ideia de que ela não é simpática com os seus, porque ela não está nas festas. Por que ela não está nas festas? Por que o afastamento e ódio dos seus? Vou dar uma paradinha aqui, fazer uma interrupçãozinha na opinião da ouvinte aqui. Vocês estão falando isso, mas peraí. É funk. O que tá rolando lá é a mulher do tiro. Ok, você vai lá? Eu não vou lá não. Proibidão. Eu não vou lá não. Proibidão. Vou fazer o que lá? Sou obrigado? Não. JR, se você não for, você não é simpático, pera um minutinho. Se a pessoa estiver doente, eu vou lá. Se a pessoa tá precisando de açúcar, eu vou lá. Se a pessoa tá precisando de ir no hospital, nós vamos lá. Agora, tem que ir na festa, vai ser simpático? Eu vou continuar lendo aqui. A inveja é inerente a cada um de nós. É difícil crer que todos têm inveja dela. Me parece muito mais que ela se considera superior a demais. Pode ser também. Isso é odioso mesmo. Nós invejamos situações pontuais, dificilmente tudo em alguém. Que pensam vocês? Então, eu acho, JR, que a relação familiar não se limita só a esse momento, né? Se ela toma esse momento como base para não se relacionar naquilo que você falou, se precisar eu tô aqui, eu sou família em todos os momentos, ou que seja, alguém tá doente, alguém tá, ou seja lá, na festa eu não vou. Outros relacionamentos, mas nesse ambiente, que ela tá pontuando aqui, esse ambiente, né? Então, essa questão de, porque também existe o outro lado, JR, que é o fato dela simplesmente, por ser cristã, às vezes ela é rejeitada. Também isso tem. Acontece. Também tem. Ela chega lá, não dança, chega lá, não bebe, chega lá, não fala mal da vida dos outros, não faz parte do grupinho, não tem isso? Já as piadinhas, coisas e tal. Até que ponto ela suporta isso também, pro outro lado, né? E também, eu lembro que um irmão da nossa igreja se converteu e ele vivia futebol, coisa e tal, e churrasco, aniversário, todo mundo ali que bebia junto com ele, ia pra casa dele, e aí bebiam lá, aquele troço. Quando ele se converteu, acabou. Não, ele continua fazendo as festas, aniversário da filha, aniversário dele, da esposa, coisa e tal, e passou a convidar, e continuava convidando as mesmas pessoas, daquele convívio anterior, né? Mas agregou novas. Só que o seguinte, o que aconteceu é que quando eles chegavam lá, poxa, mas não tem cerveja? Eu não sei o que. Aí o pessoal saía, ia pro bar da frente, ficava lá o tempo todo bebendo. Aí ele percebeu o seguinte, peraí, o que é mais importante, é a cerveja ou é a comemoração do aniversário da minha filha ou da minha esposa? Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Chegou um momento que ele não convidou mais.
Porque, na verdade, não porque ele os excluiu, mas ele foi excluído de certa forma. Olha o inverso da coisa. Agora, um ouvinte aqui dizendo, JR, eu só não gosto das pessoas que é o seguinte, que falam uma coisa e vivem outra. Eu moro num lugar até pior do que o dela, mas assim, eu vivo a minha vida, entendeu? Eu vivo a minha vida, fala aqui o ouvinte. A questão é, essa obrigatoriedade do relacionamento social no tempo da festa, tá certo? Que não me agrada, que não te agrada, e não me agrada e ainda assim eu tenho que ir para parecer que eu sou uma pessoa agradável, é hipocrisia, né não? Ou a pessoa não gosta, não gosta. No culto, todo mundo lá vai, ou o pessoal fecha a casa, sai de casa e diz, hoje você é desagradável. Porque esse é que é o ponto. Daqui a pouco tá todo mundo sendo obrigado a fazer o que os outros querem. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz. Ou o que a Bíblia diz. Veja, tudo com equilíbrio, porque é o seguinte, também não é, não vou alugar nenhum. Mas peraí, se não tem oportunidade, se um negócio grosseiro, tá lá um negócio sexy, entendeu? Sensualizando o tempo inteiro. Aí você tem filho, esse não é um ambiente que eu quero pro meu filho. Não direito seu ou não? É obrigatório agora? Deve ser. A questão que eu digo é exatamente essa. Nós temos que ser sal e temos que ser luz. Só somos luz em meio às trevas. Mas eu digo que o que mais me interessa, independente disso, é esse bom perfume do Senhor. Então, eu costumo, isso é uma questão muito pontual para mim, proibidão eu não ouço, não quero, não escolho, não faz parte nem, né, todos nós, mas o que eu digo assim, eu sei que vai ter, eu não vou, mas olha só, eu passo, parabenizo, deixo, Senhor te abençoe, eu não fico, mas eu fui lá e cumprimentei, porque eu sei que o que já aconteceu comigo deixei em relação a isso, eu passei, deixei meu presente, não fiquei, da próxima vez fiz a mesma coisa, no terceiro ano chamaram para orar. E já não tinha mais, porque ficou claro, eu não gosto de funk, desculpa. E eu percebo que quando nós demonstramos que nós estamos perto, em que pese não concordemos, eles começam a nos respeitar. Eles começam a ver que há algo diferente em nós e até querem conhecer essa diferença. Agora, se a pessoa vai, não fica com a cara feia. Sim, também tem isso. Também é aquela pessoa, sorriso, né, pastor Paulo? Abraça, passa o amor de Cristo. Pastor Paulo que teve essa experiência, eu chegava lá, muitas vezes era sorridente sítio, como o senhor é. Era no sítio. Isso até incomoda mais, né? Rolava lá o pagode, outro rolava lá no cantinho, lá a turma da oração que o pessoal falava, a turma dos Bíblia. Mas a gente chegava lá e falava assim, gente, olha, a gente é parente, a gente é irmão, cada um tá aí na sua tribo, né? E na boa, entendeu? A gente convivia, era muito pacífico, era muito pacífico. Na família até um pouquinho mais fácil. Não é o caso aqui. Aqui é vizinhança. Talvez que eu tava trazendo. Aí quando se trata da vizinhança, a radicalidade já muda um pouquinho, né? Gente, olha, em Romanos ele fala assim pra gente, lá em Romanos 12, verso 8. Se for possível, quanto estiver em paz, tem de paz com todos. Então, essa possibilidade, esse laço da possibilidade, né? Essa medida da possibilidade, eu acho que cada um vai entender naquilo que afronta ou não. Tem muitas coisas na minha vida profissional que muitos colegas já não me convidam porque sabem que não é pra mim. Eu falo assim, olha só, Paulo, olha só, vamos ter uma festa de final de ano, vamos fazer no lugar tal. Você já não vai ser convidado porque tu é crente, não dá pra tu. Entendeu? Então a gente convive, nós convivemos com isso, não é? Agora, eu vivi uma situação diferente. Tu não tá sendo excluído. Tu não tá sendo excluído. A gente sabe que você não vai. Pastor Paulo, eu vivi uma situação diferente. Eu pastoreava uma irmã que disse assim, pastor, minha vizinha fica botando lá os funk dela, sabe o que eu fiz? Aumentei o louvor mais alto ainda. Entendeu? Para poder glorificar o nome do Senhor. Eu falei, irmã, onde o nome do Senhor foi glorificado nessa história? Sabe? Essa briga de quem toca o som mais alto, de quem bota a caixa de som para poder ganhar no território, não é por aí, não é por aí. Agora, convivência com vizinhança, de que não professa a minha fé, que não acredita naquilo que eu acredito, é passar, cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, mas manter firme a minha posição. Ó, que ouvinte dizendo, JR, eu concordo com a pastora, quando nós nos posicionamos, eles sabem, eles nos respeitam, mas precisamos ir lá, dar um abraço, um presente. É a opinião de uma de nossos ouvintes, tem gente que gosta de ir, mas não dá presente. A pessoa gosta de chegar lá. Só, olha, eu vim aqui participar com você, eu tô até com fome. Gente, tem alguma coisinha aí? Esse churrasco que tá saindo aí agora. Mas sábado é meu aniversário, eu tô recebendo presente. O presentinho não deu pra trazer, porque sabe, o correio agora tá com a taxa, entendeu? Não tá entregando. JR, tô vivendo isso na pele desde que me converti, não sou chamada pra festa da família, JR. Aliás,
Todos da família me chamam, nem todos da família me chamam, alguns me ignoram e até meus irmãos me doem muito. Eu me sinto como José e como Davi, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a palavra dela sobre esse tema. Eu tenho um amigo que é cristão, hoje ele é cristão, ele era pagodeiro, né? Aí hoje ele prega a palavra no púlpito da sua igreja. É isso, pastor Paulo? Tô tentando pegar um ritmo aqui, hein? Sou que logo pra mim, né? O senhor falou que a família toca pagode, O senhor não falou que a família toca pagode? Não é pra cantar, não. Eu tô dando a letra pro senhor. Eu vou dar a letra pro senhor. Vai lá, ó. Difícil. Hoje eu sou cristão, ontem eu fui pagodeiro. Hoje eu fui cristão. Hoje eu sou cristão. Hoje eu sou cristão. Ontem fui pagodeiro. Hoje prego a palavra no púlpito da sua igreja. Lá, pastor, eu não lembro dele lá, não. Da rua do lado. Da rua do lado da igreja. Essa foi mais. Aí, entendeu? Da rua do lado da igreja. Vai, né? Aí é um brequezinho, né? Não me lembro de você lá, não. Da rua do lado da igreja. E tem que ter um lalaiá, né? Um lalaiá pra ficar legal. Na rua do lado da igreja tem um pagode, ele estava indo para a igreja domingo, né? E parou, ajudou o pessoal do pagode a montar o palco do pagode, a arrumar as mesas e foi para a igreja. Na segunda-feira ele ajudou a lavar o salão e ele já evangelizou, tá dizendo que ele converteu, ele não converteu ninguém, mas se ele converteu tá ruim o negócio. Quem converte é o Espírito Santo. Ele já evangelizou, vários amigos se converteram, que levavam a vida errado, e ele vai, conversa normalmente, brinca com todo mundo, mas sua vida é um exemplo de humildade. O que ele fez? Foi lá, ajudou a montar o som, arrumar a mesa, no outro dia passou para ajudar a limpar o salão. E aí tá evangelizando. Isso, olha que maravilha. Esse irmão é uma bênção. Na verdade, ele foi. É uma bênção. Na igreja, esse irmão. Gente, olha só, são estratégias que o Senhor nos dá e a gente tem que usar. Essa questão, JR, é uma questão ética. É uma questão ética. E nós sabemos administrar como ética, né, gera, e dentro dos nossos princípios, aonde nós queremos chegar ou como nós podemos usar dessa diversidade como uma oportunidade. Foi o que ele fez aí. É o foco, propósito, direção, de estratégia. Dentre outras coisas. Exatamente. Né? Então são coisas, ele de fato não participou, aí você, não, mas participou indiretamente, ele montou o palco, isso aí é inerente ao que eles iam fazer do mesmo jeito, ou que seja, não tem problema. Mas ali ele abriu, né, um precedente que certamente estaria fechado. Quem imaginaria que ele poderia fazer isso sendo cristão, tomado essa atitude? Né? Isso abre portas, né? Então, abrir portas às vezes nos leva a tomar atitudes, né, pela ética, né? E não pelo radicalismo. Olha que ouvinte de Friburgo dizendo o seguinte: olha, JR, eu tenho um vizinho que ele é presidente de bloco. Todo o carnaval a casa dele vira um QG do samba, mas ele respeitosamente sempre me avisa antes. Nossa relação é muito amistosa. Quando tem churrasco lá eu vou, eu fico pouco, eu como. Não é boba não, né, ouvinte? Lógico. É ouvinte, é menino. Churrasco é um churrasco, né? Olha só a conversa aqui, ó. Quando tem um churrasco lá eu vou, eu fico pouco, como e tomo refrigerante, que segundo ele compra só pra mim. Ouvinte, aí você tá falando o que você tá falando aqui? Fala pra mim. Você foi lá, comeu churrasquinho, que ninguém é de ferro, né? Eu vou usar falar de alguém da família. Só vem pra comer. Vai ter gente falando isso. Mas ele tá lá, ó. Tá convidado, não tá, ouvinte? Tá convidado, então ele vai lá e traz uma palavra boa sobre esse assunto. Aqui, ouvinte, JR, o debate, eu tava rindo dentro do ônibus. Ouvinte, o batom vermelho, vai sair um pagode aí do batom vermelho. Daqui a pouquinho o pastor Paulo tá animado aqui para poder compor aqui as canções aqui, minha gente, porque ele tá aí, enfim, eu sempre vou nas festas de sábado, vou numa festa e aí lá tem um batidão, entendeu? Mas no final sempre tem oração. Aqui, ó. No final sempre tem oração, essa festa é pra glória de Deus, diz aqui a nosso ouvinte. Tá tocando o barco aí, o querido ouvinte, eu quero agradecer. JR, quando é a sogra? Quando é a sogra, o quê, meu Deus do céu? Me ajuda aqui. É festa na casa da sogra. Festa na casa da sogra ou a sogra que faz a festa? Porque a sogra até agora não tem nada a ver com essa história, irmã. Mas tem que entrar a sogra, né? JR, me casei na igreja, sempre fui a pessoa que fez tudo. Quando tinha festa, eu era a cozinheira, eu era
Quando tinha alguém doente, eu era enfermeira, agora eu sou odiada por todos. Isso tudo porque eu sou mais velha que o meu marido e ele se converteu. Ele me assumiu com um casamento depois de mais de 10 anos. Eu vi coisas horríveis e ofensas terríveis, conta aqui a nossa querida ouvinte está falando com a gente aqui. A questão da idade tem nada a ver com o negócio, mas a conversão do marido, será que esse é o ponto? A família odeia ela porque ela é da igreja, agora ele também é, que as pessoas usam essa expressão. Levou, né? ele pra igreja. O posicionamento do pastor Hélio aqui se converteu, mudou a postura, mudou o posicionamento, né? Exato. Eu tenho um cunhado, né? Ele fazia muita festa todo final de semana um churrasco na casa dele, e quando ele se converteu, isso mudou. Parou? Né? Parou, a festa parou, porque aí a bebida, a bagunça, papapá, aí alguém falou, pô, virou crente, agora ficou chato, né? Mas o relacionamento acaba mudando, né? A postura acaba mudando, e as pessoas às vezes não entendem isso. Às vezes a festa não acaba algumas formas de realizá-la. Sim, né? Sim, né? Bom, vemos que não tem a cerveja, não tem a bebida, mas tem um refrigerante ou o que seja, mas a festa continua, né? Eu acho que essas questões é que... Tá entendendo, né? Não pode acabar com a festa. Pastor Hélio tá falando, não pode acabar com o churrasco. Pode acabar com a festa. No fundo é o churrasco que ele tá pensando. Tira o que tiver que tirar, mas a festa deixa. Aqui o ouvinte dizendo, a grande questão é viver o que se prega. Entendo que há ocasiões em que devemos nos ausentar, pois ferem nossas convicções. Mas no meu caso, sempre organizei as confraternizações da empresa, tinha música, bebida e conseguimos manter um ambiente familiar onde podia manifestar os meus valores cristãos. Aqui mais um ouvinte de Friburgo acompanhando a gente. Tem uma audiência maravilhosa em Friburgo. Obrigado, essa cidade linda de Nova Friburgo. Que Deus abençoe a todos. Aqui outro ouvinte. Ontem uma conversa no trabalho, uma colega deu a entender que ficou ofendida porque os vizinhos evangélicos fizeram um churrasco na Sexta-feira Santa. Precisa. Pergunta a nosso ouvinte. E aí, meus irmãos? Precisa. Peixe. Eu acho que a gente precisa ter sabedoria e saber se posicionar. Eu acho que a gente quer deixar tão clara a nossa fé que às vezes a gente ganhar, a gente afasta, escandaliza, né? O respeito. Eu acho que também passa muito pelo respeito. Tem uma coisa que é muito boa. Buscar a paz com todos, acho que é justamente também você respeitar o outro dentro da religião do outro. Não precisa, né? Nesse dia, né? Não tem. Agora, não é proibido. Não. Né? Que aí é pra ficar claro. Eu vou fazer um churrasco, eu posso fazer um bife dentro de casa? Vou fazer, né? Fecha a porta, fiz ali a minha comida tranquilo, mas agora eu preciso ostentar, né? Fazer, churrascão lá em casa, não sei o que, eu não preciso. Não há necessidade de fazer isso. A nossa ouvinte que tem sogra também é de Friburgo, tá acompanhando a gente lá na Serra. Muito obrigado, querido ouvinte. Eu tinha um vizinho contra outro que colocava funk no último volume com palavrão, JR. Meus filhos ouvindo aquilo. Eu reclamei com educação, mas comecei a orar. Meu vizinho se mudou. Deus é bom. Entendeu? Quem vai levar o funk aí? A letra é essa. É verdade. A letra é a seguinte: eu comecei a orar e meu vizinho se mudou. Quem vai? Alguém vai? Alguém vai arriscar aí? Não sou do funk. Embora eu sou da comunidade, embora eu sou embora eu sou da favela, mas eu não sou. Mas o interessante é que ela aí não diz que orou para que ele saísse. Ela não orou para que ele saísse. Apenas orou, talvez para que aquilo não tivesse. Acho que ela orou pra sair mesmo. Não. Só quer aliviar. Só quer ser bonzinho. Só quer ser bonzinho. Tem uns que oram até pra Deus matar. Foi melhor do que o senhor. Poderia essa pessoa, essa vizinha, se converter. Já orei assim, queima o som dela, toca o coração dela, transforma a vida dela e esse funk vai sumir, né? Mas aí o que acontece? Existem várias formas da oração ser respondida, né? Exatamente. JR, a festa não pode acabar. Diz aqui o ouvinte, 0800 é incomparável. Tá se convidando aqui o meu querido Flávio. Obrigado, Flávio. Outro ouvinte aqui tá em Barra do Piraí, acompanhando a 93 FM. JR, olha aí, ó, tá aqui, eu não sou mais convidada pra festa de amigos, entendeu? Os irmãos da igreja, todos me respeitam quando estou. Se eu tô presente numa festa como essa, ninguém fala um palavrão. E se falar, eles logo pedem desculpas, diz aqui a nossa ouvinte. É isso aí, ouvinte. Vamos pra frente aqui, outro ouvinte dizendo, meu nome, ouvinte, muito bom.
Seu nome, Deus abençoe profundamente aí. Eu orei para Deus. Ah, sim, a irmã da que é vizinha do funk, quer dizer que é a irmã do funk. Eu orei para Deus resolver a situação da maneira que ele quisesse. Entendeu? Ela não orou contra o cara do funk. Pelo menos ela tá dizendo aqui, né? Entendeu? Aí, aqui, JR, meu irmão, era devoto de um santo tal, e no dia do tal dia, ele fazia uma feijoada, sempre me chamava, eu nunca ia. Aí teve um ano que eu orei a Deus e fui. Entendeu? E depois de meses, ele mesmo quebrou todas as imagens que tinha. Agora ele vai à igreja, não se converteu ainda, mas vai à igreja, e está caminhando para a casa do Senhor. Compartilha aqui a nossa querida ouvinte. Eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos ouvintes. Eu já tive que me mudar do meu apartamento, porque meus vizinhos faziam muito barulho. Diz aqui ouvinte, tem gente que faz barulho mesmo, o negócio é complicado. Esse pastor Hélio Tomás é o meu pastor amado, é ungido por Deus, aqui ouvinte, todo dizendo que gosta muito das festividades da igreja, entendeu? Festa, que bom, ouvinte. O crente quando faz muita festa, né, pastor Hélio? Faz. A festa não pode Agora, parar. tem 11 horas e 38 minutos no Rio, mas gente, como passa rápido esse horário aqui na 93 FM. O seu rádio está no Debate 93. Uma pesquisa inglesa concluiu, a partir da análise de milhares de casos, que a solidão pode aumentar em 50% a possibilidade de uma morte prematura. Os cientistas apontaram que os sentimentos de solidão e isolamento podem provocar o aumento da pressão sanguínea, colesterol, depressão, diminuição na capacidade cognitiva e até mesmo o surgimento de Alzheimer. Você se sente solitário? Jesus prometeu que estaria sempre conosco. Evangelho de Mateus 28, versículo 20. Como não esquecer disso quando a solidão parece que vai nos arrebentar? Eu pergunto a você, ouvinte, ouvindo inicialmente os nossos queridos debatedores. Jesus declarou, né? Não é bom que o homem esteja só. Agora, a gente precisa diferenciar o que é solidão e o que é relacionamento. É possível estar sozinho no meio de uma multidão, é possível estar sozinho, casado, com família, e se sentir só, se sentir desprezado, né? A gente pensa, às vezes, que para não se sentir solitário é ter alguém. Isso é errado. Eu conheço muita gente que está sozinho e que se relaciona, vive a vida, desfruta a vida, entende o valor que a vida tem e parte para cima. Mas tem outras que, convivendo com família, se isolam. Né? E se fecham no seu mundo, e o diabo se utiliza disso para poder aprisionar essa pessoa numa depressão, numa doença. Aí que tá. A solidão, né? E a depressão são coisas distintas, mas se nós não estivermos são atentos, portas, né? Elas caminham, assim, a solidão caminha para uma depressão e vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Né? Você acaba se encolhendo, acuado, não quero mais, não tem relacionamentos. Isso é muito complicado. Há pessoas que passam por problemas emocionais e até a depressão em si, elas às vezes elas se isolam por conta da doença. Sem dúvida. Né? Às vezes não porque elas de fato são assim, né? Elas se isolam por conta da doença e acabam sofrendo por ser algo incontrolável. Isso aí. E é o que a gente está deixando claro aqui, isso é uma porta para todas as outras doenças que vêm a seguir, e como é um debate, a gente tem pastores aqui, e num caminho espiritual há uma atuação demoníaca, satânica, espiritual para aprisionar essa pessoa. Deixar muito claro aqui que relacionamento não tem nada a ver com isso, com solidão. Eu conheço gente que não é casada, que mora sozinho e que vive uma vida maravilhosa. Plena. Conheço gente que entra numa igreja e se sente sozinho. É verdade. Né? Não consegue se relacionar. O irmão foi muito feliz, né, na frase que o irmão falou, né, de que muitas das vezes as pessoas estão no meio de uma multidão e estão sozinhas. Né? A nossa casa não precisa estar sempre cheia para que a gente para a gente se sinta solitário. Eu creio que cada um de nós, nos nossos relacionamentos, nós temos amigos, né? Que a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Aquele que sabe quando aquelas você está, né? A gente sabe que pode contar e conta mesmo. Pessoa que vai te carregar no colo, perto ou longe, fala: olha, não estou perto de você, mas estou contigo. O que você precisar. Então, a gente sabe nos nossos relacionamentos que isso também acontece. Né? Nós precisamos, a gente sabe que nós temos um Deus que nunca vai nos deixar, um Deus que sempre nos acompanha,
mas nos nossos relacionamentos nós também somos seres humanos, e essa parte da nossa humanidade, ela precisa de pessoas de carne e osso que estejam conosco também nos amparando. Por isso que é importante. Para poder ilustrar aqui esse processo que envolve a família, como é importante a família, como é importante o relacionamento dentro de casa. Ninguém é igual, ninguém é perfeito, ninguém é do nosso jeito. A gente tem que entender e aceitar as pessoas como elas são, mas é família. Aquela história é sangue do meu sangue, entendeu? Não vou deixar a pessoa abandonada porque é do meu sangue. Eu ouvi uma história uma vez que eu nunca mais esqueci, numa época que eu não sei quando, que as mulheres entravam, as noivas entravam e os noivos já estavam lá na frente. E nesse tempo em que os noivos estavam lá, o noivo não tinha uma entrada dos noivos, né? Os noivos já estavam, só entrava a noiva. A noiva entrou e quando ela chegou lá na frente, o noivo não estava lá. E ninguém tinha observado que o noivo não estava lá, porque é uma coisa assim, todo mundo esperando a noiva e o noivo não apareceu. Quando todo mundo percebeu o que de fato tinha acontecido, ou seja, o noivo não foi, o avô abraçou a menina e disse assim: vem, minha neta, você tem família. Amém. Uau. Saiu pelo lado e foi embora. Nem saiu pelo meio, saiu pelo lado e foi embora. A gente tem que entender que família é família, gente. Tem briga aí, besta, tá deixando a pessoa de lado, tá hostilizando alguém por causa de uma besteira, enquanto aí isso pode provocar uma solidão, um monte de doença por conta disso. Quer ver uma outra coisa que aí tem mais a ver com a gente aqui o tempo inteiro? É o trabalho. O trabalho, a pessoa tá no trabalho, ela não gosta de fulano, é o grupinho de Beltrano, é isso, é assim, pelo amor de Deus, vamos incluir as pessoas. Na escola tem sempre alguém que é menos popular, tem sempre uma pessoa que às vezes não tem um bom cheiro, a pessoa não tem uma boa conversa, não é uma pessoa agradável, mas nós não podemos abandonar as pessoas. E na igreja, isso tem que ser um processo natural, não tem que ser nenhuma estratégia. É natural. Então nós não podemos deixar de abraçar as pessoas. Eu tenho dó daqueles que dizem: não, eu posso servir a Deus da minha casa. Até a ciência está mostrando que você precisa de relacionamento, e é um relacionamento de verdade, onde não tem não pode ter julgamento, não pode ter manipulação, não pode ter nada. É um relacionamento de verdade, onde as pessoas são amadas como elas são, como nós somos amados como nós somos. Se eu sou amado como eu sou, por que eu tenho que exigir que as pessoas mudem para eu amá-las? Verdade. Verdade. JR, você falou sobre só um minutinho, você falou sobre a família, que no exemplo aí da noiva, que a família chegou lá e abraçou, você tem uma família. A família de Cristo é assim, a igreja é de inclusão. É verdade. Quando você falou sobre a questão de você lidar com as diferenças das pessoas, né? Se formos analisar aonde se vive isso, com todas as limitações, ou que seja, onde se vive isso, ou aonde se ensina a viver isso, ou aonde se tem informação suficiente para se viver isso, é na igreja. E nenhuma outra instituição você pode desfrutar disso com tanta veemência. Então, a igreja é um lugar de exclusão. Tem que ser. Inclusão. De inclusão, me perdoem. Inclusão, né? A igreja é um local de inclusão, né? E nós temos que trabalhar por isso. Né? Há alguns anos, né? Muito tempo, adolescente, né? Aquele grupo de adolescentes ali na igreja, anteontem, né? Anteontem, né? Na igreja, né? E tinha uma irmã que era muito sisuda, sabe? Ela vivia, ela não soltava um sorriso. Então, ali tinha um grupo, eu e mais dois, né? Que o pastor Valmir não esteja ouvindo, se tiver, eu botei alguns cabelos brancos na cabeça dele, né? A gente fazia assim, vamos fazer uma forma dessa irmã sorrir. Então, não era uma aposta, mas a gente fala assim, olha só, vamos fazer a irmã sorrir de qualquer jeito. Era um desafio. Era um desafio para que aquela irmã sorrisse. E nós não conseguimos fazer ela sorrir, né? Eu estava trabalhando, né? E eu comprei um peixe para levar para casa, né? E eu não sei porquê, eu cheguei, dei aquele peixe para a irmã começou a chorar. E ela estava falando depois ali, né? Dos problemas que ela passava em casa, das agressões. A gente não sabe o que a pessoa carrega por trás, né? E às vezes história, sofrimento. Olha, a gente torce na igreja para quando a gente faz uma pergunta, tá tudo bem? Que a pessoa responda, tá tudo bem. Porque às vezes nós não estamos preparados
para realmente. Para se a pessoa falar, não está Fizemos tudo bem, uma pra vez. dar-lhe tempo. Fizemos uma vez, Para pastor Paulo, conversar. um culto chamado JR. Nem todo mundo é uma sulamita como fala, vai tudo muito bem, né? Fizemos um culto, Eu- às vezes, estratégico lá na igreja, até aprendido com o reverendo Jeremias Pereira. Um culto do presente. A pessoa ia para a igreja e levava 2 presentes. Uma para uma pessoa que ela admirava mais na igreja, mas não tinha muito relacionamento. E uma outra para um visitante. Teve pessoas que saíram de lá dizendo, pastor, eu não sabia que eu era tão querido aqui dentro da igreja. Pessoas que, pelo dia a dia do correria, acabava não tinha tempo de se relacionar, ganhou um presente simples, nada demais. Só para dizer o quanto aquela pessoa é importante. Sabe, são esses atos de generosidade, de amor, que o evangelho nos ensina, que fazem a diferença na vida do outro, né? Eu conheço pessoas que já entraram na porta da igreja sumidas por enfrentar a luta e alguém falar na porta, turista, estava passeando, estava viajando, e alguém nem perguntar o que está acontecendo. Está tudo bem, sentimos a sua falta, você é importante, nós amamos você como corpo de Cristo para conviver e crescer juntos. Acho que esse é o nosso desafio. E você observa que a solidão, ela é uma coisa tão crescente em nosso meio, estou falando nosso meio igreja, não, nosso meio, no nosso dia a dia, Séculos. nunca adotaram tantos animais. É verdade. Exemplo. Entendeu? pontual. Raramente eu vejo um vira-lata, tem tempo que eu não vejo. Acho que se eu vir no vira-lata eu não reconheço mais, porque tem tanta raça diferente agora, é pequeno, é médio, é grande, peludo, sem pelo, aquele negócio todo, as pessoas estão adotando. Você não acham que tem também um quê dessa carência que todos nós temos? Ainda bem que tem gente que adota os animais, entendeu? Porque nós precisamos de gente para adotar animal, tratar bem os animais e tal, não é nenhuma crítica não, eu só estou dizendo o Mas não seguinte, que transferir. Mas acaba transferindo. Muitas vezes, a gente usa até, Transfere. algumas pessoas usam, meu melhor amigo é o meu animal, é meu cachorro, é meu... E isso, que bom que a pessoa ama o seu cachorro, mas olha só, olha que deficiência, e aí eu não vou dizer deficiência dela, porque ela ama, mas deficiência daqueles que estão ao lado daquela mulher ou daquele homem, que não foram em momento algum capazes de serem amigos genuínos. E isso demonstra exatamente a fragilidade. Até porque, pastora, talvez em um determinado momento no relacionamento foi traído, foi enganado, e aí se fecha pro novo, acreditando naquilo que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus tem uma nova história. Mas a transformação da mente é um processo, né? E aí muitas vezes eu acho que cabe a nós, aquela postura que você acabou de colocar. Chegou um e falou, visitante, turista, pronto. Uma resposta como essa provavelmente vai alijar, aí vai se tornar realmente turista. Não volta mais. Mas os problemas da pós-modernidade geram isso. Né? Porque às vezes a nossa sociedade passou por transformações muito grandes em um curto espaço de tempo. Muito rápido. Né? Eu faço parte de uma geração do antes e depois da tecnologia, antes e depois da internet. Não parece. Antes e depois, então. Muito obrigado, muito obrigado. Então achei que o senhor pintava o cabelo de branco. Muito obrigado. Então o que acontece? Os que tem, né? Isso tá comigo. Mas então o que acontece? Nessa transição, né? É claro que vem também os seus problemas, e um deles é esse. É o individualismo que, de certa forma, gera uma solidão. Olha, gente, hoje nós recebemos aqui na Caravana da Solidariedade uma família, e há uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, de 3 itens aqui que eu passo a relatar para vocês que estão nos acompanhando aqui no debate de hoje. Eles precisam de trabalho. Ajudante de pedreiro é atividade do Nielson. Você ouviu a voz deles aqui, a Aline falou e você ouviu. O Nielson precisa dessa vaga de emprego. O ajudante de pedreiro, ele trabalha, ele pode ajudar, pode cooperar, e essa vaga é muito importante para eles. Ele precisa de uma máquina de lavar, gente. É interessante que tem gente que tem 2 máquinas de lavar. Não, eu uso as 2. Essa aqui eu uso menos. O que está fazendo com essas 2 aí? Compartilhe essa bênção. Compartilhe essa bênção que você pode compartilhar para ajudar essa pessoa. Material de construção, eles precisam resolver uma série de coisas na casinha deles, e eles precisam muito, muito da nossa ajuda. Eles moram em um cômodo, sabe? E isso tem sido um fator complicador, porque a Aline está grávida, vai ganhar um bebê agora no mês de março. Isso é necessário para ajustar as coisas, para receber essa criança. Então são 3 itens aqui importantíssimos que existe uma necessidade ainda. Ajudante de pedreiro é o trabalho que ele precisa, máquina de lavar e o material de construção. O telefone é o 3891
9348, 3891-9348. Ligue agora pra gente. Estenda aí a sua mão, liga e abençoa essa família que precisa tanto. Aline, Nielson, o telefone é o 3891-9348. Anota aí, gente, 3891-9348. A gente tem aí diáconos ouvindo a gente. A igreja tem um trabalho diaconal muito importante. Senhor, nós vamos abençoar essa família. Vamos estender a mão para abençoar esse povo. 3891-9348, 3891-9348. É ajudante de pedreiro, é a vaga de trabalho que precisa, máquina de lavar e também material de construção. Essa é a hora da gente viver o amor de verdade, como tem que ser sempre daqueles que servem a Deus. Alô, meu irmão. Já chegou o tio JR. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, esta é a 93 FM, falamos para todo o Brasil a partir da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Deus, por me fazer brasileiro, por me fazer nascer no Rio de Janeiro. O apelo das pessoas que nos acompanham, Marcela Bastos vai contar para os nossos ouvintes agora a palavra boa, uma síntese. Marcela, uma frase, o que você resumiria de toda a fala sobre a cidade do Rio de Janeiro e a palavra boa para a cidade do Rio hoje? JR, bom dia aos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes dizem primeiro, né? A cidade maravilhosa pode voltar a ser maravilhosa através das mãos de um Deus maravilhoso, e a maioria pede em oração: Senhor, transforma a nossa cidade. Vamos orar pelo Rio hoje mais uma vez, como temos orado sempre. O Rio é dos cariocas e cariocas nascidos em todo o Brasil, né? Tem carioca com sotaque baiano, tem carioca com sotaque mineiro, tem carioca com sotaque gaúcho, carioca com sotaque paulistano, capixaba, carioca do Brasil inteiro. Porque é assim que o povo do Rio de Janeiro faz, acolhe, chegou aqui, seja bem-vindo, meu irmão. Qual é? Chega aí, rapaz. É nóis. Chega aí, é nóis, hein? Ó, é nóis, meu irmão, é nóis. Cidade maravilhosa. Que palavra boa vocês trazem para esta cidade hoje, queridos debatedores, começando pela ordem da nossa pauta aí, o pastor Alex Pinheiro. Eu acredito no Rio, eu amo o Rio, eu creio num Deus que tem infinitamente mais para o nosso Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, creia num Deus que tem o poder de mudar a nossa história e de trazer libertação, trazer restauração e continuar fazendo milagre. É isso que eu profetizo pro Rio de Janeiro. Parabéns, Rio de Janeiro. Eu amo ser carioca, nasci no Rio, amo essa cidade. Tá claro que o senhor nasceu no Rio. O carioca fala assim, né? Nós. Nasci no Rio. Então é nóis. Valeu, pastor. Obrigado. Pastora Renata. Eu sou fluminense porque nasci em Niterói, mas o Rio de Janeiro, eu digo que ele é um pedacinho daquilo que um dia eu sonhei lugar para estar. E as minhas orações têm sido realmente para que o Senhor venha voltar não apenas os seus olhos, porque eu sei que o Senhor nos ama, nos abençoe, mas que o Rio de Janeiro volte a sorrir. Nós temos visto a violência bater as nossas portas de uma forma tão gritante, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir, e a palavra diz que é onde a planta dos nossos pés estiverem, lugar santo será. E essa tem sido a minha oração, que o Senhor venha realmente a resplandecer a alegria sobre o Rio de Janeiro, a paz sobre o Rio de Janeiro, a restauração de sonhos para os cariocas e principalmente a felicidade que só Ele pode dar. Pastor Paulo Dias. Estar no Rio de Janeiro, né, é coisa maravilhosa aqui, que a minha família foi recebida, né, quando vimos de Minas Gerais, né, mamãe de Minas Gerais, e a gente chegou aqui e teve aqui, né, as oportunidades, né, de estudo, de conhecer Cristo e tudo mais que Ele pôde fazer na nossa vida. Então, que o Senhor continue abençoando e guardando essa cidade, dando temor, dando
ousadia para cada um de nós, enquanto povo de Deus, né, poder não só desfrutar das belezas, mas fazer com que a maior beleza que o Rio possa conhecer possa ser mostrado por todos nós, que é Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a nossa cidade. Reverendo Hélio. Então, JR, o Rio de Janeiro, como diz a música, ele é abençoado por Deus e bonito por natureza. Isso é algo que mexe muito com a gente. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Nossa cidade está passando por problemas como toda a metrópole está passando. Lembro de Nova York, que foi uma das cidades mais violentas, e ela não deixou de ser a Nova York que ela continua sendo. E Rio de Janeiro não deixará de ser nunca o que ele é, né? Tanto para aqueles que aqui moram, para aqueles que aqui vêm morar e para aqueles que por aqui passam, né? Uma cidade, um povo amoroso, um povo receptivo, né? E repito, abençoada por Deus e bonita de fato por natureza. São lindas todas as formas geográficas, né, que compõem o Rio de Janeiro. E inclusive há coisas aqui que você não encontra em outros lugares. Se você quer frio, vai pra serra. Se você quiser água quente, vai lá pra região dos lagos. Quer praia com água fria, vai pra região dos lagos. Água quente, vai lá pra Costa Verde. Você quer serra, você quer cachoeira, aqui tem tudo nessa cidade que é abençoada por Deus. Muito bem, graças a Deus pelas palavras boas, nosso carinho a todo mundo que vai nos acompanhando e que hoje, mais uma vez, agradece a Deus, toda a região metropolitana, todo o nosso estado, hoje agradecendo a Deus pelo Rio, orando pelo Rio. O que acontece aqui repercute no país inteiro, o que acontece aqui é impressionante como é uma caixa mesmo. Aí você vai ouvindo, vai repercutindo. Que Deus abençoe esses cariocas maravilhosos que nos acompanham e a todos aqueles que fazem do Rio a sua casa, morada, o lugar de trabalho, que passam por aqui, que se lembram sempre desse lugar extraordinário que Deus criou de maneira tão especial, esse Rio de Janeiro. Olha aí, canta Emerson Pinheiro. Cidade da luz, cidade sorriso, cidade verão, cidade do amor, cidade de Deus, cidade de Deus. Isso aqui, cidade de Deus, cidade maravilhosa. Não se canse de fazer o bem. Queremos agradecer o carinho daqueles que ligaram para participar com a gente hoje aqui da Caravana da Solidariedade, o mais cedo com a Rosane, a Natane de Itaguaí doou aqui um berço, que Deus abençoe. Maria José de Bom Sucesso doando um carrinho de bebê, cama de solteiro, 3 pacotes de fraldas. A Tainá tá doando roupinhas para o bebê. A Silvia de Souza de Madureira tá doando aqui um fraldário de madeira, 2 jogos de lençol, 2 lençóis para berço. A Márcia de Imbarie doando mantas e alguns cobertores. A Sheila de Piedade doando a máquina de lavar. A Léa de Duque de Caxias doando aqui um saco de cimento. A Dorvina de Tomás Coelho doando a máquina de lavar. Que Deus abençoe esse povo querido, maravilhoso, que nos acompanha na 93 FM. Que haja a bênção do Senhor, ouvinte, sobre a sua vida todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Conquistou meu coração. 93 FM. Hoje, pastores aniversariantes, minha gente, tem uma lista linda de pessoas aqui, ó. Pastor Maviael Candeias, da Igreja Pentecostal Jesus, o Caminho da Salvação, em Maria Paula, São Gonçalo. O pastor Márcio Siriaco, que é nosso debatedor aqui da Igreja Presbiteriana Monte Oreb, na Figueira. O pastor Gilson Farias, da Igreja Nova Vida, em Nova Holanda. Pastor Laerton Sérgio, da Igreja Missionária de Jesus Cristo, em Colubandê. Pastora Raquel Santiago, da Igreja Aliança com Cristo de Cosmos.
pastor Fernando Renovar, da Igreja de Nova Vida em Jardim Palmares, pastor José Adriano Rocha, da Igreja Evangélica Caminho de Deus do Jockey Clube. Vou pedir o pastor Paulo para nos conduzir nesse momento de oração, lembrando desses queridos pastores, dessas igrejas amadas, que Deus continue a abençoar e a sustentar esses queridos e amados irmãos. Nós vamos orar também, clamando a Deus pela cura dos enfermos. Temos mencionado com muito carinho o nosso querido debatedor, pastor Manassés Brito, carecendo das orações do povo de Deus orando pelo pastor Manassés, clamando pelo milagre de Deus na vida dele. Vamos também orar para que Deus console os corações enlutados e abençoe a nossa cidade do Rio de Janeiro. Vamos clamar, vamos buscar ao Senhor e viver com alegria em nome de Jesus. Oremos, queridos, maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, em Tua presença estamos, Senhor, e temos a certeza que o Senhor é o maior amigo que nós temos em todos os momentos de nossa vida. Pedimos-te, Deus querido, a Tua bênção para o pastor Maviel, Senhor Deus Candeias, pastor Márcio Ciríaco, o pastor Gilson Farias, pastor Laerton Sérgio, Raquel Santiago, a pastora Raquel Santiago, Fernando Renovar, José Adriano Rocha. Peço também pelo Caleb, que está completando mais um ano de vida, ao meu filho, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um, Senhor. Visita, Senhor Deus, também aos pastores, a cada um, Senhor, que tem passado por momento de enfermidade. A nossa petição é que o Senhor possa colocar as suas mãos, Senhor Deus, de poder, trazendo bálsamo, trazendo, Senhor Deus, o entendimento, trazendo, Senhor Deus, o fortalecimento na fé nesse momento tão difícil. Ó Deus querido, abençoa também a nossa cidade do Rio de Janeiro. O Senhor tem olhado, Senhor Deus, o Senhor tem visto as tuas igrejas, o teu povo, ó Pai querido, espalhado, Senhor Deus, em todo o Rio de Janeiro. Que haja, Senhor Deus, em meio a tudo que tem acontecido, um despertamento, ó Pai querido, para que nós não venhamos a parar de falar sobre a tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que muitas coisas podem vir para melhor da cidade, mas nós só teremos paz se verdadeiramente as pessoas reconhecerem em Ti o autor e consumador não só da fé, mas também aquele que pode dar a paz como o mundo não entende que possamos ter. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nos abençoe, dá-nos um dia na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir Debate 93.